não desligue o despertador. Diga, eu não desligarei o meu despertador. A palavra de Deus diz assim, 1 Tessalonicenses 1, eu quero que vocês atentem a 3 palavras: luz, trevas e essa questão do sono, do dormir e do despertar. Vou repetir para vocês, eu quero que vocês atentem bem a revelação no que tange luz, trevas e o despertar. Diz assim a palavra de Deus, irmãos, quanto ao tempo e época, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, diga mais nós, aleluia. Paulo dizendo à igreja de Tessalonicenses, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite. Repita, não somos da noite, nem das trevas. Agora eu vou ler o versículo 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, repita essa frase que eu amo isso. Nós, porém, 3 vezes, mais uma vez. Agora o mais alto que você puder. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e do capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para que recebamos a salvação. Mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Vamos dizer amém? Você vê essa palavra, que é um alerta de Paulo, que eu creio que a maioria aqui sabe, que Jesus virá como o ladrão da noite. Quem aqui já teve a casa invadida? Levanta as mãos. Mantenha a mão levantada. Mantenha a mão levantada quem teve a casa invadida de dia. Agora quem teve a casa invadida de noite? Olha aí. A minha casa também foi invadida de noite. Quando eu estava saindo, os ladrões geralmente vieram, eles vêm de madrugada e eles roubaram tudo, porque eles sabiam que todo final de semana, no meu primeiro ano aqui, eu estava no Rio de Janeiro, todo final de semana, não tinha um que eu não ia, porque minha esposa também estava lá, era minha noiva, e no segundo ano nós estávamos aqui, mas naquela época existia muito isso, as pessoas ficavam ligadas nas casas que estavam vazias, e quando ela estava vazia, elas invadiam aquela casa e roubavam os seus pertences. Porque o ladrão, ele vem de noite. Se nós soubéssemos quando o ladrão viria, não precisaria de câmera, não precisaria de segurança e não precisaríamos também de nós ficarmos preocupados. Jesus não é um ladrão. Ele é como um ladrão no que tange a sua volta. Porque o ladrão nunca liga, olha, hoje é noite, Neto, eu vou lá na sua casa, vou invadir, então se prepara que eu vou assaltar a sua casa. Alguém já viu algum ladrão fazer isso? Tem que ser louco, né? Se ele quer assaltar, ele não vai, ele vai de supetão, como diz o popular. E Jesus diz aqui que ele virá como esse ladrão. A palavra de Deus, e geralmente ele vem de noite por quê? Porque de noite as pessoas estão dormindo. Então esse tema que Deus falou no meu coração, não desligue o despertador, é porque você precisa realmente estar acordado ao alerta de Deus. O alerta de despertar. A palavra de Deus algumas vezes fala sobre isso, fala sobre o despertar. Eu vou citar alguns exemplos aqui na Bíblia. Por exemplo, Pedro, ele dormiu quando Jesus mandou ele estar vigilante. Também na palavra de Deus diz que Jesus dormiu no barco. E você vê como a questão de dormir, ela
sugere a fragilidade. Que Jesus estava dormindo. O que estava acontecendo no mar? Quem lembra? Uma tempestade. E como os discípulos ficaram? Pode dormir, Jesus. Foi assim que eles fizeram? Sim ou não? O que eles fizeram com Jesus? Eles acordaram o mestre. Porque eles sabiam que Jesus, ele dormindo, ele sendo Deus, ele não usurpou ser Deus, ele estava aqui com o homem, ele não podia fazer nada. Jesus dormindo naquela situação, ele como homem, para quem não sabe, ele decidiu não usar nenhum poderio de Deus. Ele fez aqui na terra tudo, se nós andássemos como ele, tudo que Jesus fez, eu e você poderíamos fazer. E Jesus ali naquele barco, o sono, ele sugere uma fragilidade. E os discípulos, mesmo Jesus dormindo, acordaram o mestre. Mestre, por que você está dormindo? Mas Jesus tinha um propósito de estar dormindo. Por isso que ele chamou aqueles homens de pouca fé. Porque eles não conseguiram resolver o problema. Mas o que eu quero dizer sobre essa palavra é que o sono, ele sugere uma condição de repouso. Uma condição de vulnerabilidade. Uma condição onde eu não posso fazer praticamente nada. E é tão tremendo, tem outro exemplo aqui, o jovem Eutico. Uma vez eu preguei uma palavra que foi, na minha opinião, uma das grandes palavras do início do meu ministério, que se chama saia da janela. O jovem Eutico estava na janela. Sabe o que é estar na janela? Ele estava na janela e Paulo estava pregando dentro da casa. Quem já ficou perto da janela enquanto alguma coisa estava acontecendo na sua casa? Quem já ficou aqui, ó? Você tem a tendência ao quê? A olhar só para dentro de casa, sim ou não? Não, você olha para dentro e também olha para fora de casa. Então é muito importante nós entendermos isso. O jovem Eutico estava na condição que ele estava em cima do muro. Ele estava na janela, porque quem está na janela não presta atenção nem no que está dentro, nem no que está fora. Ele fica nos dois lados. Não prestou atenção na pregação de Paulo e não é à toa que o que aconteceu com aquele jovem? Ele dormiu, ele caiu. Por que ele caiu? Porque antes ele dormiu. E por que ele dormiu? Porque ele não estava prestando atenção. Ele estava desconectado. Quer um exemplo do que é estar na janela? Estar na janela e você está pensando agora lá no lanche da Karina. Estar na janela e você está pensando no aniversário que vai acontecer lá na casa não sei de quem. Estar na janela e você não está conectado com a palavra de Deus. É você não estar conectado com o Senhor. É você vir por vir. É você estar ali, mas você não está ali. E é nesse estágio que o diabo engana. Então é melhor você ir embora. Então é melhor você dormir. Então é melhor você cair da janela. E a Bíblia fala que aquele jovem morreu. E Paulo teve que parar o que ele estava fazendo para descer e ressuscitar aquele jovem. Porque ele estava dormindo e ele veio a falecer. E Paulo ali ressuscitou aquele jovem. Toda vez que Sansão foi atacado pelos filisteus, a Bíblia fala que ele despertou do sono e foi ali e venceu os filisteus. Mas chegou um momento que o sono de Sansão não era apenas um sono natural. Ele também perdeu as forças do espírito. Não apenas o seu corpo dormiu, mas o seu espírito e a sua alma dormiram. E quando ele levantou para vencer os filisteus, ele foi derrotado, foi envergonhado. Tiraram a visão de Sansão, porque ele dormiu. Nós vimos também aqui a questão do carcereiro. De Atos 16, o mesmo carcereiro que Paulo declarou: você, se crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A Bíblia fala que aquele carcereiro, ele dormiu. Aquele carcereiro caiu num sono profundo. E quando ele acordou, as portas da prisão estavam abertas. E ele ficou com medo, porque ele sabia que o carcereiro daquela época, os romanos iam matar ele. Se descobrisse que os presos foram fugidos, mas Paulo estava adorando na prisão. A Bíblia fala que Paulo chegou para o carcereiro e falou: não tenha medo, estamos todos aqui. Nenhum de nós fugiu. Mais uma vez, a Bíblia conta uma condição que o sono traz essa vulnerabilidade. E eu quero falar o primeiro tópico da mensagem de hoje. Repita comigo: o sono nos deixa com os sentidos bloqueados e com a impossibilidade de reação. A maioria dos abusos sexuais dentro de casa acontece quando a mãe está trabalhando e o padrasto,
quando a sua enteada está dormindo, ele abre o quarto e faz ali algo por causa da vulnerabilidade daquela menina. Quando eu estou dormindo, é o primeiro tópico dessa mensagem. O sono me deixa com os sentidos bloqueados e com a impossibilidade de reação. Aquele pastor contou o testemunho que estava acontecendo uma briga no andar de cima e ele tinha um sono mais pesado e ele não ouviu nada. Mas a esposa dele, por ter um sono mais leve, ela acabou acordando. Mas quando ela contou tudo para o marido não acreditou. Ele não acreditou que poderia ter acontecido tudo aquilo enquanto ele estava dormindo. Quem aqui tem um sono muito pesado? Quem tem um sono muito leve? Olha, a maioria tem um sono leve. Não adianta ter sono leve nem pesado. Quando Jesus voltar, quem estiver dormindo, não vai ter jeito. Mas é tão interessante esse primeiro tópico. O sono nos deixa com os sentidos bloqueados e com a impossibilidade de uma reação. Eu vou contar a história de um líder da Bíblia, no livro de Juízes. Juízes, no capítulo 4. Eu pedi para vocês prestarem bem atenção na palavra luz, trevas e também na palavra dormir, sono. Fazendo o estudo sobre o sono, sobre dormir na palavra de Deus, eu percebi que todos eles estavam atrelados à luz e às trevas. Então é muito interessante nós percebermos isso. No livro de Juízes, no capítulo 4, no versículo 18 ao 21. Esses nomes aqui, você vai achar que um é homem, outro é mulher, mas justamente o contrário. Cícera é o homem e Josué, capítulo 4, versículo 18. Cícera é o homem e Jael é a mulher. Tá ok? Para você não se perder aí, porque os nomes eles são bem... Parece que Cícera é a mulher. Pelo menos eu tive essa impressão. Quando eu li a Bíblia a primeira vez, eu estou passando para você a impressão que eu tive. Se você não teve essa impressão, tudo bem. Mas Jael aqui é a mulher e Cícera é o homem. Jael saiu ao encontro de Cícera, ou Císera, e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco d'água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Císera, ou Cícera, disse à mulher, que é o homem, fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Pediu para mentir. É isso aí mesmo. Entrando Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo, aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Meu amado, você vê aqui um estado de total vulnerabilidade. Quando a pessoa está dormindo, ela está no estado de vulnerabilidade. E muitas vezes nós cristãos não percebemos que estamos dormindo. Muitas vezes nós cristãos não percebemos que a nossa condição espiritual é um sono. E muitas vezes um sono profundo. Essa condição desse sono nos deixa insensíveis e indefesos. Quantas meninas não são violentadas? Quantas pessoas, e há relatos de pessoas que morreram porque estavam dormindo? Quantos sentinelas do quartel, quantos quartéis não foram invadidos? Porque aquele sentinela, em vez de vigiar, ele estava dormindo. E aquilo custou tanto a vida daquele militar, quanto a dos seus companheiros, e ainda um saqueamento de armamento daquele quartel. Tanto da polícia militar, quanto do exército. Por causa de um sono. Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Mateus, no capítulo 13. Que é um relato de Isaías 6:10. Mateus capítulo 13. Vem dizendo assim. Mateus capítulo 13. Eu vou ler o versículo 15 para você.
Olha que interessante isso aqui. Mateus 13, versículo 15. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos, fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se converteria, e eu os curaria. Você vê uma pessoa aqui com os seus sentidos bloqueados. Eu pesquisei sobre a situação do sono, é uma situação de quase morte. Existem pessoas que foram enterradas há tempos atrás, agora com a tecnologia isso diminuiu muito, mas existe um cantor aqui do Brasil, que foi enterrado, mas ele não estava morto, ele estava dormindo. E foi revirado seu caixão, e ele estava totalmente, as folhas, as flores, as pétalas estavam todas reviradas e o corpo estava todo arranhado por causa das rosas, né, dos espinhos, e o caixão, ele dando socos no caixão, tentando sair dali. Muitas vezes nós dormindo estamos numa condição de quase morte. Você não ouve quase, você não enxerga nada, você praticamente não sente o cheiro de nada, porque os seus sentidos estão bloqueados. E no mundo espiritual, se você não vigiar, você fica dessa forma. O pastor fala e você não ouve. As coisas estão passando do teu lado e você não está vendo. É claro para os líderes, é claro para as pessoas espirituais, e para você, você não enxerga. Você acha que não tem nada a ver. Você acha que comigo é diferente. Porque você muitas vezes está numa condição de um sono. Porque o primeiro tópico dessa mensagem, eu vou repetir: o sono nos deixa com os sentidos bloqueados e com a impossibilidade de uma reação. Esse homem chamado Císera, ele, quando enfincaram a estaca na sua têmpora, na sua cabeça, ele não teve nenhuma possibilidade de reação, porque ele estava dormindo. A segunda coisa que eu aprendo aqui, o segundo tópico dessa mensagem, repita comigo: a luz te desperta. Diga isso para o seu irmão: a luz te desperta, as trevas te fazem dormir. Diga mais uma vez isso: a luz te desperta, as trevas te fazem dormir. Além dos sentidos bloqueados, nós percebemos que a luz te desperta. Quantas vezes minha esposa está dormindo e às vezes eu chego, acendo a luz e ela estava o quê? Dormindo. Ou eu também, às vezes eu chego, estou cansado, dormindo, e ela chega no quarto, quando ela acende a luz, pô, Viane, apaga a luz, porque eu quero dormir. A luz, ela me desperta, mas as trevas me fazem dormir. E eu vou te mostrar na palavra de Deus que luz e trevas estão associados diretamente ao sono na Bíblia. Estão diretamente associados ao sono espiritual. E olha o que diz a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5. Esse texto aqui é muito forte. É um texto que vai falar poderosamente ao seu coração. Quem quer acordar aqui hoje? Diga amém. Efésios 5, versículo 8 ao 14. Diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filho da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Olha só, quem está no sono não entende. Tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouvem. Olha aqui o versículo 10. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponha-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até o mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as
coisas. Por isso que foi dito, aleluia, desperta, ó tu que dormes, levante dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti, diz o Senhor. Meu amado, as trevas estão totalmente ligadas. As trevas estão totalmente ligadas a um espírito de sono. Quem sabe você já está até hibernando, irmão. De tanto tempo que passa e você não acorda. Tem gente que já achou que você já até morreu. Mas eu declaro que como Lázaro, todos diziam ele morreu. Mas Jesus falou, ele não morreu. Ele está dormindo. De repente, meu amado, esse sono que veio por algum motivo. Porque o sono às vezes ele vem por uma pancada na cabeça. O sono ele vem por uma exaustão. Quem sabe você trabalhou muito no reino de Deus e ficou com sono. O sono ele vem por diversos motivos, mas o que mais importa aqui hoje, que quem estiver dormindo fica vulnerável. Quem estiver dormindo fica sem poder de reação. Quem estiver dormindo, a Bíblia é bem clara, ele está nas trevas. Porque ainda não amadureceu. Olha o versículo 15. Tenham cuidado com a maneira ao qual vocês vivem. Que não seja como os insensatos, mas como os sábios. A Bíblia fala que o sábio é aquele que ganha almas. Mas o insensato é quem? A insensatez está ligada ao coração da criança. Uma pessoa imatura, ela fica dormindo no mundo espiritual. Aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Você vê os atentados nas escolas, o atentado lá da Oceania, da Austrália, da Nova Zelândia. Quantas coisas estão acontecendo? Os desastres, as enchentes. Os dias são maus. Repita comigo, os dias são maus. Eles são maus, meus irmãos. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procure saber qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A Bíblia fala aqui no livro de Romanos, no capítulo 13. Essa palavra aqui é poderosa, ela falou no meu coração. Romanos 13, versículo 11. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima de quando cremos. Você pode dizer amém? E como eu te falei, meu irmão, essa situação de um sono espiritual está totalmente atrelada na Bíblia com as trevas e a luz. Olha o que diz o complemento, o contexto desse texto. Versículo 12. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age na luz do dia. Sabe o que ele está dizendo aqui? Aquilo que você faz de noite, você tem que ter moral de fazer de dia. Diga assim para você, irmão, aquilo que você faz de noite, você tem que ter moral de fazer de dia. Porque de dia está todo mundo vendo. Você quer saber se você está espiritual ou não? É o que você faz de noite. Você quer saber se você está dormindo ou acordado? Porque tem gente que trabalha de noite. Você é uma pessoa sábia, você não leva isso no literal. Ah, pastor, eu trabalho de noite, eu vou para o inferno, então, que eu sou das trevas. A questão não é trabalhar de noite. A questão é o que você faz quando você trabalha de noite. A questão não é se você precisa trabalhar à noite. A questão é o que acontece no seu trabalho de noite. Por isso, estudos são claros. Hábitos noturnos não são saudáveis. Hábitos noturnos. Quem não tem como escolher, tem que trabalhar, não tem jeito. Mas quem tem a possibilidade de dormir mais cedo, hábitos noturnos são destrutivos. Hábitos noturnos, você pode ter certeza que aquela pessoa vai cometer algo que ela não teria condições de fazer de dia. Ela vai estar mais vulnerável.
Por isso que a Bíblia fala, aquilo que eles fazem em oculto, até o mencionar é vergonhoso. Aquilo que eles fazem escondido, até o mencionar é vergonhoso. Olha o que diz aqui, o versículo 12: a noite está quase acabando, o dia logo vem. Quem crê que Jesus está voltando, diga amém. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos na armadura da luz. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, diz o Senhor. Quando Deus criou o mundo, a Bíblia fala, no princípio, no original, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que existia ali, diz a Bíblia? Trevas. Aí Deus diz, espera lá. Agora eu vou trazer a existência. Haja luz. E houve luz. Porque quando você acende a luz, as trevas vão embora. Quando a tua vida é luz, a tua casa se ilumina, as trevas vão embora. Quando a tua vida ilumina a luz do Senhor, tudo que é pedofilia, tudo que é errado na tua casa, tudo que possa vir trazer um abuso, uma falsa humildade, uma mentira, um roubo, um assassinato, algo que separa você de Deus, um divórcio, uma separação. Quando você é luz, a tua casa vai iluminar em nome de Jesus. Você pode dizer amém? E eu declaro que as trevas vão embora daquele lugar para a honra e a glória do Senhor. Você pode dizer amém? Ou a treva vira luz ou ela vai embora. Quem quer ser luz do Senhor aqui, diga amém. Então diga para você, irmão, Jesus está voltando, meu irmão. Ou eu vou dizer de novo esse texto, a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas, revistamo-nos na armadura da luz. Pastor, o que é andar na luz? Você pode botar para mim aqui, deixa eu terminar de ler o texto. Eu vou ler o versículo 14, o 13 e o 14. Comportemo-nos com decência. Versão Ara fala, portai-vos com decência. Se comporte como um homem de Deus. Se comporte como uma mulher de Deus. Diz aqui, ó, vou ler de novo. Comportemo-nos com decência, como quem age na luz do dia, não em orgias, bebedeiras, nem em imoralidade sexual, depravação, não em desavença e inveja. Meu amado, não tapeia a inveja. Ah não, é que eu gostei. Meu amado, desejar o que é do outro com insistência tem um nome, dá nome logo ao pecado: inveja. Se você deseja com insistência, aquilo remói dentro de você, isso se chama inveja. Você achar bonito o que é do outro, legal. Agora, se você tem sentimentos de ter a vida que ela tem, o carro que ela tem, a casa que ela tem, as possibilidades de viajar que ela tem, e o nome disso é inveja. E isso tem que sair da tua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Muitas vezes a gente fica olhando no nosso trabalho, o estilo de vida do outro, e a gente tapeia a inveja com outro nome. A Bíblia é muito clara, não pode ter orgia, não pode ter imoralidade sexual. Versículo 14, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Uau, diga assim, uau. Sabe o que é isso aqui? É mais ou menos assim: minha esposa vai viajar, essa é a oportunidade. Ele fica premeditando, eu vou fazer uma viagem, vou estar sozinho tantos dias. Então, em vez dele pensar, vou levar meu TCD, às vezes nem leva na bolsa. A esposa que tem que ir lá escondido antes dele ir, abrir a bolsa e botar dentro para fechar, ou para ela. Muitas vezes a pessoa fica premeditando o que fazer. Premeditando, eu não estou falando, meu irmão, que às vezes a gente esquece. Eu não sou super-homem, eu esqueço também. Mas muitas vezes a gente não quer viver na luz. Muitas vezes a gente está dormindo e Deus está te dizendo, liga logo esse despertador. E esse despertador se chama Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Então tira da tua vida toda orgia, todo medo.
Quem quer andar na luz aqui? Diga amém. Diga: a luz me acorda, as trevas me dão sono. Quem quer andar na luz? Diga amém. Quero ler 2 textos com você sobre a luz. Primeiro deles, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Quem quer andar na luz aqui? Diga amém. Eu vou te dar uma revelação que você conhece com certeza. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Bota o 6 ali, porque falou em luz tem trevas. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha o versículo 7. Se porém andamos na luz, eu vou perguntar de novo, quem anda na luz aqui? Diga amém. Olha a característica de quem anda na luz. Se andamos na luz, como Ele, Jesus, está na luz, qual é o comportamento do crente? 1, 2, 3 e... temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você pode dizer amém? Pastor, mas o que impede uma pessoa de andar na luz? Eu aprendi aqui com o senhor, pastor, que se eu ando na luz, eu tenho comunhão com pessoas que brilham. Eu tenho comunhão com pessoas que querem vencer. Eu tenho comunhão com pessoas que fazem devocional, que lê Bíblia. Eu ando com pessoas que amam a Jesus, que têm comunhão. Pessoas que as características da Bíblia estão na vida dela. E eu vou te dizer por que as pessoas não querem andar na luz. João capítulo 13. João capítulo 3. Versículo 17 em diante. Não é 1 João, é João. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus é a luz do mundo. Versículo 18. Quem nele crê? Os que criam, mantinham-se unidos. Se eu ando na luz, eu tenho comunhão uns com... Você vê como a Bíblia, ela é reveladora. Você não consegue burlar. Se eu falo uma mentira para você aqui, quando você for ler a Bíblia em casa, meditar, você vai ver que tem algo que contradiz. Pô, isso aqui não tem nada a ver com o que o pastor falou. Mas a palavra de Deus, ela é viva. Ela entra em concordância. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito de Deus. Agora, segura aí. Olha só o 19. Este é o julgamento. Quem é a luz? Quem é a luz? Quem é que anda na luz? É quem tem comunhão. A luz veio ao mundo, mas os homens, eles não admitem, mas amaram mais as trevas do que a luz, e não a luz. Ou seja, se ele não amou a luz, ele não amou não a comunhão, e ele não amou Jesus, consequentemente. Então quem não ama a luz, não ama a comunhão. E por que não ama a comunhão? Porque não ama Jesus. E sabe por que ele não anda na luz? Porque as suas obras eram más. Porque a obra é o comportamento. Você não é salvo por obras. A obra é um resultado natural de aceitar Jesus. Você não precisa ter obras boas para ser salvo. Mas por você ser salvo, você vai ter um resultado natural de boas obras. Agora presta atenção no versículo 20. Quem pratica o mal, odeia Jesus e a comunhão. E não se aproxima de Jesus. E não se aproxima da comunhão com os irmãos. Por exemplo, nessa igreja, qual é o melhor lugar de ter comunhão? Na célula. Qual é o melhor lugar de ter comunhão? Tem gente que trabalha. Tem gente que faz faculdade. Tem gente que tem outras atividades e não pode estar ali. Mas é importante, irmão. Se você pode sair da faculdade e pegar só o lanchinho. Se você pode ir no início da célula orar e ir embora para a sua faculdade, mas não deixe de ter comunhão. Ah, pastor, eu não posso perder nenhuma aula de jeito nenhum. Ah, então eu só posso uma vez por semana. Então vá lá uma vez por semana, uma vez por mês. Você vai lá, tem aquela comunhão, se organize. Para que você possa não perder essa comunhão. Se você não pode estar em nenhum dia naquela célula, pergunta o seu líder se não tem uma outra para você poder ir. Mas você precisa estar fazendo parte dessa coluna da igreja, que é a célula.
Porque a célula é onde você abre o seu coração. A célula é onde você está junto. É onde tem a luz. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Meu amado, o cara pode falar A, B, C, D, ele pode dar desculpa que for, mas ele não se aproxima, porque ele não quer que diga o que ele tem que fazer. Ele não quer que fale para ele que aquele comportamento não está correto. Isso não vai ser falado diretamente, mas é a revelação da célula. É a revelação da palavra. É andando com irmãos. Meu amado, em nome de Jesus, para que você vem para a igreja? Para ter um comportamento melhor. Você vem para a igreja para mudar a tua vida, para mudar o teu estilo de vida. Agora olha a diferença de quem anda na luz. Quem anda na luz aqui? Dá uma glória a Deus. Olha o versículo 21. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz. Olha o comportamento de quem anda na luz. Para que se veja claramente. É para acontecer isso. Que suas obras, suas ações, onde vai, onde vem, onde não vai, onde não vem, o que fala, com quem anda, o que conversa, isso aí fica claro. Suas obras. Se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Você pode dizer amém? E declare: eu ando na luz. Mais alto, declare: eu ando na luz. Eu ando na luz. Essa questão da luz, Deus me deu essa revelação. Quem sabe o nome da célula da Sueli? Qual é o nome da célula da Sueli? Betel. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. E eu vou trazer essa revelação para a sua vida. De Gênesis 2, de Gênesis 28. Repita comigo: quem anda na luz, tem Jesus, tem comunhão. Diga: e ama a sua igreja. Eu vou te provar isso. Quem sabe no hebraico o que significa a palavra Betel? Vamos lá, um vai falando e vai multiplicando. 1, 2, 3 e... Agora que você que ouviu, é isso aí mesmo. Pode repetir com fé. Depois em casa você pega lá o dicionário hebraico e confere para mim, tá? Como um bom beriano. 1, 2, 3 e o que significa Betel? Agora toda igreja já ouviu. O que significa Betel? Olha comigo aqui. Olha essa revelação de Gênesis 28, 16. Olha que tremenda essa questão das trevas, da luz e de você não dormir, você acordar. Presta atenção nisso. Quando Jacó, o que ele fez? O que Jacó fez? O que Jacó fez? Quando Jacó acordou do sono, quem crê que vai acordar do sono aqui? Alguma área da sua vida essa noite? Eu sou um, diga quem é outro, diga amém. Existem áreas da sua vida que você vai acordar hoje em nome de Jesus. Tem gente que estava com as suas finanças dormindo. Tem gente que estava com a sua vida espiritual dormindo. Tem gente que estava com o seu discipulado dormindo. Tem célula aqui que estava dormindo. E hoje é dia de você acordar em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Jacó acordou do sono e disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar. Aleluia. Muitas vezes quando a gente está dormindo, a gente acha que Deus não está aqui. Muitas vezes quando a gente está dormindo, a gente acha que Deus não está na nossa célula. Muitas vezes quando a gente está dormindo, a gente acha que Deus não está. Meu amado, quando a gente está dormindo, pode estar alguém às vezes lá fora, acontecendo o que for, mas você está dormindo. E muita gente aqui, você viu, tem um sono profundo. Tem gente que tem um sono até leve. Está acontecendo uma coisa ruim e ele nem está aí, está dormindo. Mas quando acontece uma coisa muito ruim, ele acorda. E eu quero declarar sobre a tua vida que o teu sono acabou em nome de Jesus. Você é tempo de entender. No mundo espiritual, sem dúvida o Senhor está nesse lugar. Mas eu não sabia. Me enganaram. Porque não andou na luz, andou nas trevas. Não andou com o sábio, andou com o insensato. E as más conversações corrompem os bons costumes. Eu começo a dormir. Já entrou no lugar quando um boceja? O que geralmente acontece se tem muita gente? Aí ó, um já leva na boca, só de eu fingir. Só de eu fingir. Meu amado, isso é normal. Se você andar com pessoa que está dormindo, o que vai acontecer com você? Você vai dormir.
Meu amado, em nome de Jesus, ande com pessoa que está ativa, ande com pessoa que acordou, senão você vai parar nas trevas. Versículo 17. Teve medo e disse: temível esse lugar, não é outro senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Declare: essa é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra. Repita comigo: ele pegou a pedra que tinha usado como? Não use Jesus como travesseiro. A casa de Deus não é lugar para você dormir. Pelo contrário, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, declara o Senhor. Meu amado, a casa de Deus, Jesus não é travesseiro só para descansar. Oh Deus, obrigado Jesus. Deus não é travesseiro. É tempo de avivamento, é tempo de trabalho, é tempo de ganhar almas, é tempo da volta de Jesus, é tempo de nós começarmos a fazer um propósito. Eu vou trazer minha família para a Universidade da Vida, eu vou trazer vidas para esse lugar. É tempo de nós despertarmos do sono. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo resplandecerá em ti, diz o Senhor. Diga ao seu irmão: desperte, porque Jesus está voltando. Continua ali em Gênesis, por favor. Gênesis agora, versículo 18. Ele pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé, agora como coluna. Pedro era uma coluna de Jesus. Chega de Jesus como travesseiro. Chega de Jesus de descanso espiritual. É tempo de você crescer, é tempo de você ser coluna, é tempo de você parar de dizer assim tá bom, do jeito que tá bom. É tempo de você dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? E derramou óleo sobre o seu topo. Versículo 19. E deu o nome de àquele lugar, embora a cidade anteriormente era conhecida como, aleluia, era conhecido como cidade de luz. Aqui é a luz, aqui é Betel, aqui é a casa de Deus. Se eu ando na luz, eu tenho comunhão com meus irmãos. Oh, glória a Deus. Eu creio no poder restaurador do Senhor. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Por que a pessoa não anda na luz? Por que não vai para Betel? Por que não vai para a casa de Deus? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Geralmente porque não quer fazer a obra, porque não quer ser exemplo para outros, porque não quer ter responsabilidade com o reino de Deus. Muitas vezes porque quer viver no pecado. Aí sabe qual é a desculpa de Deus, do diabo? Placa de igreja não salva ninguém. Uma verdade que tem o veneninho de Satanás. Meu amado, em nome de Jesus, entenda o propósito de Deus. Olha o que diz aqui o versículo 20. Então Jacó fez um voto dizendo, vamos fazer esse voto juntos? Diga: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, prover-me comida e roupa, versículo 21, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, diga: então o Senhor será o meu Deus. Versículo 22, diga: e esta pedra, diga, não será mais travesseiro. Mais alto: não será mais travesseiro. Isso aí sou eu que estou colocando entre aspas, irmão, mas você viu a revelação anterior. E essa pedra, diga, que hoje coloquei, diga, não como travesseiro, como coluna, será de santuário de Deus. E tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Você pode aplaudir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Diga glória a Deus. Declare para o teu irmão: não são algumas coisas. Diga: todos os meus recursos eu serei fiel, Senhor. Diga: tudo que entrar na minha mão
eu serei fiel ao Senhor. Diga: Deus não é meu travesseiro. Diga: eu sou uma coluna. Você quer ver como Pedro? Deus trocou o nome de Sião para quê? Ele trocou o nome de Simão para Pedro. E Pedro escreveu exatamente sobre esse santuário que ele é. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em 1 Pedro. 10 minutinhos eu acabo. 1 Pedro diz assim. Olha que interessante isso, meu irmão. Quem quer ser uma pedra na mão de Deus, diga amém. 2 Pedro, 1 Pedro, perdão, capítulo 2. Uau. 1 Pedro 2. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia. Olha a revelação de novo. Inveja, toda espécie de maledicência, como criança recém-nascida, porque estávamos como insensatos. Recebemos uma palavra profética que a igreja precisava amadurecer. Agora tomamos posse da herança, e a partir de hoje, deseje de coração. Falou em coração, falou em vontade. O leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Tem que ler a Bíblia uma vez por ano, meu irmão. Tem que fazer a sua devocional. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproxima dele, a pedra viva, não é travesseiro, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados, não como travesseiro, mas como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Versículo 6, por isso diz as Escrituras, eis que põe em Sião a pedra angular, escolhida e preciosa, aquele que nele confia, jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, é travesseiro. Para quem não crê, não se mantém unido. Deus está te dizendo, meu irmão, você é uma pedra viva do Senhor, em nome de Jesus. Você não é travesseiro para ficar descansando e dormindo. Você descansa em Deus e trabalha para Ele, para a honra e a glória do Senhor. Você pode dizer amém? Pode aplaudir bem forte o Rei dos Reis. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço, rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para que também foram destinados. Deus tinha um destino, Deus tinha um chamado, Deus tinha algo especial. Agora toma posse dessa palavra e levanta as suas mãos. Eu quero declarar uma palavra profética na tua vida. Vocês, porém, não são eles. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas de Deus na sua célula, no seu chamado, daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes nem sequer era povo, mas agora é povo. Não tinham recebido misericórdia, mas agora receberam, declara o Senhor. Você pode dizer amém? Vamos aplaudir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Diga aleluia! Fique de pé no seu lugar. Repare comigo e repita comigo em nome de Jesus. O sono nos deixa com os sentidos bloqueados e com impossibilidade de reação. Diga: a luz me desperta, as trevas me fazem dormir. E o último tópico, declare você, irmão: desperta logo, meu irmão, porque Jesus está voltando. Diga bem alto: desperta logo, meu irmão, porque Jesus está voltando. Eu quero ler apenas 3 textos com você. Pegue na mão do seu irmão, que nós vamos adorar o Senhor. Quem crê que Jesus está voltando, diga amém. Hebreus 10, 25. Não deixemos-nos de reunirmos como igreja,
segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu tenho pregado isso há muitos anos. Um conselho mútuo para a volta de Jesus é: não deixe de se reunir como igreja. Na volta de Jesus, muitas pessoas não vão querer mais se reunir como igreja. É o espírito dos desigrejados. Um espírito de eu não preciso de igreja, eu não preciso de ceiar com meus irmãos, eu não preciso ofertar na casa de Deus, eu não preciso confessar uns com os outros, eu não preciso de uma cobertura na minha vida, eu vivo como eu quero. E nesse lugar, nós declaramos que é Betel do Senhor. Esse lugar é a cidade da luz para você ser protegido e amado. Mateus 25. Assim diz a palavra do Senhor. Mateus 25, versículo 1 em diante. Presta atenção, eu quero que você leia junto comigo. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, saíram para o encontro com o noivo. 5 delas eram insensatas. A insensatez está ligada ao coração da criança. Deus deu uma palavra profética para essa igreja. Mulher é igreja. 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar. Diga ao seu irmão: a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim. Diga: se demorar, espere, porque certamente virá, não se atrasará. O noivo estava demorando a chegar, e todas ficaram com sono. E o que elas fizeram? Diga ao seu irmão: não desliga o despertador. À meia-noite ouviram um grito. Quem é o nosso despertador? Ah, tem gente que não pegou ainda. Quem é o nosso despertador? Quem é o nosso despertador? Oh. O noivo demorou a chegar. Versículo 6. À meia-noite ouviu um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Em todas as virgens acordaram, prepararam suas candeias. As insensatas disseram para as prudentes: dê-me um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não. Elas não eram traidoras, elas não eram invejosas, elas não eram egoístas. O que eu quero declarar, meu irmão: o óleo é para você, o Espírito quem busca é você. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Quando ele voltar, não terá mais jeito. Quando ele voltar, não terá distribuição de óleo. Quando ele voltar, quem tiver com a lamparina apagada, não terá mais jeito. E eu quero declarar para a tua vida, meu irmão. Olha que interessante isso aqui. Elas responderam quando pediram óleo para ela: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu falei: que mulher egoísta. Essa mulher não pensa nas pessoas. Mas não é assim, irmão. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas. Quem que está preparado aqui? Diga amém. Entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram, olha a revelação aqui do G12 dos jovens. Também outras disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Diga para o seu irmão: vigie, meu irmão, porque você não sabe nem o dia e nem a hora. Diga: é hora de você despertar desse sono. É hora de você acordar para o reino de Deus. Diga para o teu irmão: desperta tu que dormes. Diga: levanta, resplandece, porque a glória do Senhor raia sobre você. Diga: Senhor Jesus, eu te amo, eu quero entrar na tua glória, eu quero ser luz. Diga: o Senhor é o meu despertador,
que desperta 24 horas por dia. Diga: mesmo quando estou dormindo, eu estou contigo, Pai. Diga: o teu cajado, a tua vara, me guia e me consola. Diga: Senhor Jesus, obrigado por tua palavra. Eu quero ser luz, eu não quero andar em trevas. Me ajude, Senhor, independente de quem for, a trazer pessoas de trevas para a sua luz, para Betel, em nome de Jesus. Levante as mãos e declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode aplaudir bem forte. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Creio que tu, somente tu, tem palavras de vida eterna. Escreva o meu nome no livro da vida, para a tua honra, tua glória e o seu louvor. Você que recebeu esse despertar de Deus, você que ouviu o despertador do Senhor, saia do seu lugar, entregue sua vida a Jesus. Você que aceitou Jesus pela primeira vez, levante a mão onde você está e declare: amado, vem. Então vem, declare. Então vem, amado, vem. Se você quiser entregar a sua vida, venha. Então vem. É hora de você despertar. Amado, vem. Saia do seu lugar, meu irmão, entregue a sua vida a Jesus. Então vem, amado, vem. Tua face, queremos ver tua presença, queremos ter a tua face.